Olá pessoal, vamos mais uma vez responder a algumas perguntas. A nossa assessoria está aqui anotando as perguntas que chegam, né, para me repassar. Temos aqui algumas perguntas já que ficaram da última vez que conversamos, não é? E vamos iniciar por elas, portanto, e daqui por diante a Cris está anotando ali, vai me passando essas perguntas para que eu possa responder. Isso porque, se eu for olhar aqui no celular, nessa quantidade enorme de perguntas, aliás, eu quero agradecer, essa participação é muito importante, né? Quanto mais perguntas ou comentários, enfim, a participação mesmo aqui, com crítica ou com apoio, é muito importante. É isso que nos estimula a quase todos os dias, né, conversarmos sobre os problemas que atingem Brasília e o Brasil. E, sobretudo, conversar sobre aquilo que nos diz respeito aqui como senador e seu representante, né? Muito obrigado mesmo por essa participação. A Paula Matias pergunta qual é a expectativa do Congresso para a chegada da segunda denúncia contra o presidente Temer. Aliás, daqui a pouco deve sair essa decisão, não é, do Procurador-Geral Rodrigo Janot. É provável que ainda hoje, até o final do dia, ele encaminhe essa nova denúncia com base em 2 pontos, né? Obstrução de justiça e também a formação de uma organização criminosa que operou a partir da Câmara dos Deputados, sendo ele o chefe desta organização criminosa. Portanto, a expectativa é de que virá, né, parece que são 200 páginas, né, uma denúncia contundente do Procurador-Geral da República, mas que encontrará, da parte da Câmara dos Deputados, uma maioria governista disposta a sustentar o mandato do presidente Temer, sempre usando aquele argumento que o que o brasileiro quer agora é melhorar a economia, gerar emprego, etc. Então, nesse ponto, fica em segundo lugar a questão da moralidade pública. Eu vejo que o presidente ainda tem força, apesar do desgaste, para sustentar uma maioria favorável a ele na Câmara dos Deputados. Mas é um fato histórico, né? Já é a segunda denúncia que um presidente no exercício do mandato, pela primeira vez na nossa história, é alvo, né? E já 2 denúncias. O Juarez Castro, ele pergunta como eu vi a goleada do STF ontem a favor de Rodrigo Janot. Olha, eu gostei da goleada, né? Acho que agiu bem a Suprema Corte, porque o Procurador-Geral da República, até prova em contrário, está agindo corretamente, cumprindo a sua missão de forma exemplar. Não é fácil. É um mundo nervoso esse da investigação e da denúncia. A Operação Lava Jato provoca uma turbulência tremenda, inusitada na vida pública brasileira. E o procurador Janot se tornou o principal protagonista nos últimos tempos, com uma presença constante na mídia, exatamente porque está criando fatos, e fatos importantes, no cumprimento do seu dever. Ele deve deixar a função no mês de julho. Eu não conheço, na história do Brasil, nenhum procurador da República que teve tanta exposição quanto teve Rodrigo Janot nos últimos dias, que teve que se debruçar sobre tanto material de prova que foi recolhido por Polícia Federal, por procuradores do Ministério Público. Uma responsabilidade que tem que ser considerada da maior importância. Sem dúvida, nós temos que valorizar esse trabalho. Eu estou aqui aplaudindo mais uma vez o procurador Rodrigo Janot. Ele tem sido muito importante para a Operação Lava Jato. Eu já o apelidei de o xerifão da Operação Lava Jato,
Por isso, concordo plenamente com esta decisão do STF, que mantém o Rodrigo Janot à frente desta ação contra o presidente Temer. O João Feliciano, o senhor acredita que Michel Temer vai concluir o mandato? Olha, o Carlinhos Vidente diz que não, né? Já em várias oportunidades ele tem feito a previsão que o presidente Temer não conclui o mandato. Mas eu não tenho condições de fazer a mesma previsão. Acho que vamos depender dos fatos. Esta denúncia, ela traz nuances da maior gravidade, porque aproveita a delação do Funaro. A delação do Funaro é bastante contundente em relação ao presidente da República, por isso que ele aparece agora como o chefe de uma organização criminosa, essa que teve origem na Câmara dos Deputados, né? Além, obviamente, daquelas outras denúncias já decorrentes da delação de Joesley Batista e desse pessoal aí da JBS, né? Então, ele terá enormes dificuldades. Agora temos ainda o Gedel. Consta que o Gedel está angustiado, está se sentindo abandonado, não está gostando da posição do presidente Temer, e a cadeia é, sem dúvida nenhuma, a cadeia solta a língua, né? A cadeia solta a voz. E o preso, no desespero da prisão, da solidão, do abandono, na depressão prisional, ele acaba contando as histórias que conhece. Então, certamente, a vida do presidente Temer não será fácil, o seu calvário será cada vez mais doloroso. Então, é possível que termine o mandato, mas também não será surpresa se eventualmente ele não terminar o seu mandato. A Corine Matos, como conter a violência que cresce assustadoramente no país? Olha, para alguns é legislando, e eu não penso assim. Toda vez que nós aprovamos aqui um projeto de lei que diz respeito à criminalidade, eu digo, não vamos gerar falsa expectativa, porque não basta a lei. É preciso que a autoridade constituída se imponha, porque quando a autoridade não é eficaz, não tem a competência necessária para liderar esse processo contra a violência e ela não se impõe, os marginais se sentem mais poderosos que as autoridades constituídas. E é claro que aí prevalecem. Então existem, obviamente, nesse período pré-eleitoral, nós vamos ter que discutir muito esse assunto. Agora, o presidente do Senado quer constituir uma comissão para discutir a questão segurança pública no país. Porque a violência realmente está assustadora. Eu creio que há algumas medidas que são bem simples, né? Por exemplo, na faixa de fronteira tem que haver um verdadeiro mutirão. E a presença do Exército na faixa de fronteira é essencial, porque se combate o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Então é essencial, porque muitas vezes o crime na área urbana das grandes e das pequenas cidades, né, tem origem lá na faixa de fronteira, com a importação de armamentos pesados, inclusive. Os marginais muitas vezes possuem armas mais sofisticadas do que a própria polícia. Então se estabelece um confronto desigual. Uma outra medida que se apregou sempre, né, e eu próprio tenho repetido, que é a integração das forças policiais. A junção de responsabilidade da União, do Estado e do município. A polícia, o Exército em determinadas circunstâncias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, as guardas municipais. Essa integração das forças de segurança, a Força Nacional de Segurança. E eu aprovei um projeto aqui no Senado que obriga o mandatário, o chefe do Executivo,
no caso da República, da União, o presidente da República e o ministro da Justiça, serão responsabilizados se eventualmente não aplicarem a totalidade dos recursos consignados no orçamento da União para a segurança pública. Por que é necessário um projeto dessa natureza? Se não aplicarem, estarão sujeitos ao crime de responsabilidade administrativa, né? Por quê? Porque hoje a execução orçamentária é pífia. O governo não aplica os recursos consignados no orçamento. Há um provisionamento desses recursos em função do déficit público, né, que acarreta sobre a nação esse pesadelo de 159 bilhões de reais de saldo negativo, né? Portanto, a alocação de recursos é essencial para que policiais bem remunerados possam enfrentar o crime. Jânio Cortes, se eleito presidente, o que pretende fazer para beneficiar a agricultura? Olha, eu digo sempre que os nossos governantes são muito urbanos. Eles não pisaram o chão do interior do país e não conseguem distinguir, muitos deles, né, a mamona do amendoim. Não é? Essa é uma realidade já conhecida no Brasil. Então, nós verificamos que nos últimos 25 anos, o agronegócio foi o suporte do crescimento econômico. A balança comercial teve um superávit nesses 25 anos de 300 bilhões de dólares. E, na verdade, não fosse o agronegócio, nós teríamos tido um déficit de 500 bilhões. Porque a agricultura, com produtos primários exportados, né, commodities, alcançou um superávit de 900 bilhões. E houve um déficit nos demais setores de 500 bilhões. Daí 500, eu estou apenas arredondando, né? Por isso, pouco mais de 300 bilhões de superávit graças à agricultura. Então é preciso olhar além porteira, né? A questão da logística, o custo Brasil cresce assustadoramente, reduzindo o ganho dos produtores rurais, porque não há estradas, não há ferrovia, o transporte é complicado, os portos também ficam muitas vezes encalhando mercadoria, e nós temos a questão da comercialização, sobretudo a exportação, né, com prejuízo em razão da nossa carga tributária, do nosso modelo tributário muito distante dos países concorrentes, e nós levamos desvantagem, portanto, no momento da exportação, além das barreiras alfandegárias e não alfandegárias, né, que são próprias desse egoísmo dos países mais poderosos economicamente. E o Brasil tem cometido esse pecado de se aproximar de países populistas, terceiro-mundistas, muitos deles dirigidos por ditadores corruptos e sanguinários, aproximar-se deles e afastar-se dos países que poderiam ser parceiros importantes no plano econômico, na comercialização dos nossos produtos e, portanto, fundamentais para o nosso desenvolvimento. Essa política tem que mudar. Celso Oliveira, podemos ter esperança de um dia pagarmos menos impostos? Eu creio que sim. É importante, sempre a gente volta a bater na mesma tecla, né? Depende de quem for eleito no próximo pleito em 2018. Em que pese o fato de termos já uma proposta em andamento na Câmara dos Deputados, o relator é o deputado Rauli, que foi secretário de Fazenda do nosso governo no Paraná, já, portanto, há 26 anos, né, mais de 26 anos, ele se dedicou a esta área tributária e se tornou um especialista, está fazendo um belo trabalho, viajando o Brasil, discutindo com empresários, com setores organizados, com estados, com governantes, com secretários de Fazenda, tentando um consenso para a aprovação de uma proposta de reforma tributária
que vai reduzir o pagamento de impostos no consumo e certamente concentrar mais na renda, especialmente nas grandes fortunas. Essa é uma proposta que vai reduzir o número de tarifas e certamente também o impacto da carga tributária sobre a vida das pessoas. Os medicamentos, por exemplo, não serão tributados. Hoje nós temos na velhice um drama. A aposentadoria não é suficiente para a compra dos medicamentos, que em razão dos tributos se tornam muito caros. A cesta básica também não será tributada. Portanto, um modelo tributário diferente, mais moderno, mais próximo dos modelos tributários da Europa, de países desenvolvidos, não é? Que certamente beneficiará toda a população brasileira e certamente fará com que a roda da economia gire com mais força e, por consequência, o crescimento econômico seja maior, gerando emprego, renda e receita pública. Porque esse imediatismo dos governantes sem visão de futuro, que os leva a manter a situação atual, não promover reformas, imaginando que perderão recursos. Mas se olharem à frente, concluirão que uma reforma agora que reduza a carga tributária vai possibilitar crescimento econômico, menos sonegação, mais justiça fiscal, as pessoas todos pagando, mas pagando menos quem pode menos, pagando mais quem pode mais, enfim, justiça tributária. E o país vai arrecadar mais porque a economia vai crescer mais. Então, nós temos esperança de que seja possível, sim. Edir Miller, está havendo pressão para que o seu projeto, que acaba com o foro, seja votado na Câmara. Eu acho que não está havendo pressão. Nós falamos, pedimos, mas não está havendo pressão, não. É preciso que a pressão ocorra. Já tem um relator designado, é o deputado Efraim Filho. Então é importante essa comunicação com o deputado Efraim Filho, para que ele agilize o seu parecer e, evidentemente, não promova alterações para não protelar a deliberação, para que o projeto não volte ao Senado, porque senão não haverá tempo para vigorar antes do término da Operação Lava Jato. E é muito importante que isso ocorra. O Ricatos Oliveira, o que acha da indicação de políticos não capacitados para a presidência dos Correios? Olha, eu acho uma lástima, não só para a presidência dos Correios, para todos os cargos. Há que se designar pessoas competentes, qualificadas tecnicamente e probas. São critérios indispensáveis para quem quer governar bem o país. Portanto, nós não concordamos com esse balcão, com esse loteamento dos cargos, com essa distribuição de pedaços desse bolo para os integrantes dos partidos que apoiam o governo. Isso puxa para baixo a qualidade da administração. Veja o que acontece com os Correios, os fundos de pensão. Os Correios foram assaltados, né? Antes, uma instituição exemplar, de grande credibilidade nacional, passou a ser assaltadas por essas pessoas, nomeadas politicamente, com certos objetivos escusos, não é? Assaltaram os fundos de pensão e hoje os trabalhadores, os servidores dos Correios são obrigados a descontar no seu contra-cheque, no seu olerite, um valor para tapar os buracos abertos pelo roubo nos fundos de pensão. Lastimável. É preciso acabar com isso. Isso significa derrubar esse balcão de negócios. A Rosemary Rocha Cruz, como voltar a acreditar nos políticos que estão tão desacreditados pela população? Olha, separando o joio do trigo, mediante uma análise persistente da atuação de cada um, do comportamento de cada um, verificando qual foi o itinerário que percorreu esse político, né? É esse conjunto da obra que pode valorizar ou desvalorizar um governante, um chefe de executivo ou um parlamentar diante dos olhos da nação. Isso é essencial. Nós temos que separar, porque
é inevitável. A nação não sobreviverá no regime democrático sem a existência de partidos políticos e de políticos. Por isso, é uma questão de inteligência, valorizar os corretos, né? E, é claro, bater duro nos incorretos, nos malandros, nos corruptos, nos ladrões do dinheiro público. Esses devem ser expulsos desse templo da democracia. As chicotadas, as chibatadas, através do voto, evidentemente, nas urnas. E o ano que vem está chegando. André Papadopoulos, não é muito otimismo achar que o Brasil vai se livrar da corrupção? Não, não vai se livrar da corrupção. Ninguém diz isso, né? A corrupção é inerente ao ser humano. Portanto, sempre teremos corrupção. Mas nós podemos, sim, reduzir significativamente os índices de corrupção no Brasil. O que não podemos admitir e não devemos suportar é exatamente esse pântano, esse lamaçal. Né? Veja o que estava debaixo do tapete, que agora a Operação Lava Jato aos poucos vai retirando. Né? Essa imundície que vem exatamente desse esgoto imundo da corrupção praticada por políticos, que foram incansáveis no ato de roubar, né, nos últimos anos no Brasil. Então, essa vergonha, essa imundície, né, isso é insuportável e deve ter a rejeição da população. Nós somos prejudicados por isso, os grupos econômicos que investem escolhem para investimentos seus os países com índices menores de corrupção e por isso o Brasil desperdiça emprego, recursos, investimentos, oportunidade de trabalho, oportunidade de desenvolvimento, de crescimento. Portanto, é necessário adotar mecanismos de fiscalização e controle, eleger com rigor os representantes para reduzir os índices de corrupção. A Celi Jacob, de Ribeirão Preto, está apoiando. A Vera pergunta se eu sou a favor do voto impresso. Sim, nós votamos aqui, aprovamos. Houve um veto, derrubamos o veto, agora dependemos do Tribunal Superior Eleitoral decidir a aplicação da lei já na próxima eleição, com o registro do voto impresso, que ficará à disposição se eventualmente houver alguma contestação do resultado, para que se possa fazer uma auditoria competente. A última pergunta aqui dessa página é o Edir Miller. Por que os políticos têm tantos privilégios? Olha, é difícil explicar e fácil de entender, não é? É contraditório. É a tradição, a cultura política no nosso país e em outros países também, porque os privilégios não só existem aqui, não é? Eles existem em outras nações. Existe muita notícia que é mais folclore do que realidade em relação ao que há em determinados países, né? Mas nós sabemos que há facilidades, de modo geral, em muitos países. A gente tem batido nessa tecla aqui, né? Primeiro, reduzir o tamanho. Isso é fundamental, porque há isso tanto no Executivo quanto no Legislativo. Aqui, sobretudo, eu tenho batido nessa tecla desde 99, né, com projetos que reduzem, transformando o Legislativo num Legislativo mais enxuto, mais econômico, né, e mais qualificado, com a redução do número de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Esse eu acho que é a medida mais significativa, né? Seria a medida mais significativa. E depois, obviamente, eliminar essas verbas complementares, né? São chamadas aqui de verba indenizatória e auxílio moradia, e temos os apartamentos funcionais, que também são considerados privilégios, né, de servidores públicos e de parlamentares. Eu creio que isso tudo deveria ser eliminado. Cada um deve exercer o seu mandato
se sustentando com o salário. As despesas do próprio mandato, elas são inerentes aqui à função que nós exercemos dentro do parlamento, mas há essa complementação que deveria ser dispensada. É claro que tem aqui telefone, que é despesa, tem ali o computador, que é despesa, isso é inevitável, né? Funcionários são necessários, assessores são necessários, mas esses recursos tipo verba indenizatória, auxílio moradia, apartamento funcional, nós poderíamos eliminar, e seria uma grande economia. Eu estou dizendo isso e já estou fazendo isso, né? Porque eu não estou usando essa verba chamada indenizatória de R$15 mil por mês, o auxílio moradia de R$5.500 por mês, também não recebo, e também não uso o apartamento funcional. Acho que é preciso defender teses e dar exemplo. Tem mais algumas perguntas aqui, vamos... eu gostaria também de agradecer os que já votaram aí no Prêmio Congresso em Foco e pedir àqueles que não votaram que votem, se possível, nos estimulando a manter o desempenho, a continuar persistente nessa luta. Você encontra o link logo aí na nossa página, acima aí dessa imagem, né, onde estamos falando agora, tem o link para você acessar o Prêmio Congresso em Foco e votar. São 2 votos obrigatórios apenas, os outros são facultativos, né? É o voto para escolher o melhor senador e o melhor deputado. Para validar a votação, obrigatoriamente você deve escolher um senador e um deputado. E os outros itens ali são facultativos. Eu agradeço muito, é claro que é uma valorização, é um estímulo para a nossa atuação. O Luiz Fernando Mascarenhas, o senhor que defende o fim do balcão de negócio, como acha que vai conseguir o apoio para a candidatura à presidência? Olha, o importante é o apoio da população. É claro que esse discurso pode não fazer bem, não é música agradável aos ouvidos de muitos políticos, mas certamente é agradável aos ouvidos de quem trabalha, de quem produz, de quem paga impostos, né? O assalariado que ganha pouco, a dificuldade de pagar impostos e ao final do mês de arcar com todas as despesas da família. Certamente isto impõe uma posição de rigor, de austeridade a quem administra o país. Acima de tudo, o exemplo tem que ser a partir do presidente da República. Então, eu imagino que você pode, defendendo esse comportamento, perder o apoio de alguns políticos, ou muitos políticos, mas certamente ganhará o apoio de muitos eleitores, da maioria da população brasileira que exige essa mudança. Essa é a nossa esperança. A Rosélia Ramos, porque o Lula ainda não está preso, olha, é do processo, né? A ampla oportunidade de defesa que tem os acusados, né? Então existe aí uma burocracia jurídica ou burocracia judicial, é o chamado processo penal. São todos esses rounds, né? Investigação, Polícia Federal, Ministério Público, denúncia do Ministério Público, aí depoimentos, testemunhas, aí julgamento na primeira instância, depois vai para a segunda instância. Um dos inquéritos já julgado, o primeiro já julgado, o juiz Moro já condenou e agora está em Porto Alegre, no Tribunal o Tribunal Federal da 4ª Região. Então, dentro de alguns meses, certamente nós teremos a conclusão. Se houver condenação em segunda instância, há prisão. A lei está determinando isso em função de jurisprudência firmada pelo Supremo. O Supremo é que decidiu, não está ainda na lei. Nós, inclusive, apresentamos aqui uma proposta de emenda constitucional que legitima constitucionalmente a prisão em segunda instância. Mas o Supremo decidiu. E não houve revisão ainda dessa decisão do Supremo, portanto, se houver condenação em segunda instância, haverá prisão.
Regina Pedroso, por que as leis são aplicadas e cumpridas só para os mais pobres? Era realmente assim, Regina. Mas esse conceito está sendo substituído. Dê uma olhada lá nos presídios de Curitiba, não é? Ou aqui na Papuda, ou lá no Rio de Janeiro. Nós temos ex-governadores presos, nós temos ex-presidentes sendo julgados, né, sentado no banco dos réus. Ainda ontem o Brasil inteiro viu um ex-presidente da República, que já teve popularidade alta, sentado no banco dos réus. Lá nas penitenciárias de Curitiba tem empresários empreiteiros de obras públicas, já tivemos banqueiro preso, políticos, né, ex-presidente da Câmara. Enfim, só numa quarta-feira, ontem, nós tivemos a prisão de um ex-governador, o presidente da República com um pleito seu sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, e, é claro, negativamente para ele, não é? Lá em Curitiba, o ex-presidente, no Banco dos Réus. Lá em Porto Alegre, julgamento em segunda instância de José Dirceu. Enfim, prisão de grande empresário, né, como ocorreu em São Paulo. Um ex-ministro recentemente preso, está aqui na Papuda, né, o Gedel das malas cheias, não é? Então, nós estamos mudando esse cenário. Está nascendo uma nova justiça, né? Antes a justiça era só para os pobres, mas agora os poderosos estão sendo alcançados por ela. E nós temos que consolidar isso com o fim do foro privilegiado. Pode ter certeza, com o fim do foro privilegiado, aí sim nós teremos uma justiça igual para todos. Enquanto prevalecer o foro privilegiado, nós não podemos afirmar categoricamente que a justiça no Brasil é igual para todos, e estaremos rasgando a nossa Constituição, porque o artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei. Portanto, é esse o caminho agora. O Jaime de Novaes: como fazemos para nos filiarmos ao Podemos? Obrigado, Jaime, pelo interesse. Em cada município haverá uma comissão provisória instalada exatamente para promover as filiações partidárias. Se não houver no seu município, procure a direção estadual do partido para a sua filiação. É esse o procedimento. José Arce, o senhor vai votar contra ou a favor da reforma da Previdência? Olha, esta reforma que está aí eu voto contra. Eu acho que antes de se propor uma reforma da Previdência, há que se oferecer à população o balanço correto. Quanto a Seguridade Social arrecada, quanto chega aos cofres da Seguridade Social e quanto sai para a Previdência Social. E quanto vai para outras áreas da administração pública. Porque na Constituinte de 88 se estabeleceu com clareza os recursos destinados à Seguridade Social estão sendo desviados a desvio de finalidade, por isso o déficit é crescente, além da inadimplência, especialmente dos grandes devedores, como JBS, Eike Batista, bancos privados e bancos públicos. Portanto, essa conta não fecha e é preciso fazer essa conta com correção e apresentar à população, para depois sim falar em reforma, modernizar o sistema, considerar qual é a possibilidade de vida, estabelecer prazos, definir idade para aposentadoria, enfim, vamos discutir isso, mas depois de apresentarmos esse balanço. Portanto, essa proposta que está na Câmara, eu não tenho ânimo, vontade e nem coragem de votar favoravelmente, porque eu sei que vai ferir muitos brasileiros, vai subtrair direitos adquiridos. Alguém diz, é preciso subtrair direitos adquiridos porque foram mal adquiridos. Mas vamos discutir isso também.
É preciso evitar a alimentação de conflitos que podem colocar uns contra outros, né? Uma reforma, ela tem que buscar a pacificação e não a confusão, né? Deixa eu ver aqui, qual é o Jaime já foi, agora o José Arce, o senhor vai... Essa já respondi agora, da Previdência. Aí o Yolanda Londeiro, Comim Londeiro, defende uma valorização dos professores da educação básica e dos policiais. Em relação aos professores, eu fui relator do Plano Nacional de Educação aqui no Senado Federal, estabelecemos a valorização como prioridade, né? Os professores passariam a ser remunerados igualmente a profissionais do mesmo nível de formação educacional, ou seja, igual advogado, médico, engenheiro, e os policiais da mesma forma. Se nós temos a violência crescente, certamente é porque um dos pontos é o desestímulo, com salários baixos, que levam policiais a uma atuação, a um desempenho inferior às suas possibilidades. Essa é uma das razões do crescimento da violência no país. Por que o nosso combustível está tão caro? Shirley Alencar. Certamente, se não se permitisse esse assalto que houve à Petrobras nos últimos anos, nós poderíamos estar praticando um preço adequado em relação aos combustíveis. Muito bem, acho que vamos parar por aqui, porque já tomamos muito tempo de vocês. O nosso agradecimento, muito obrigado mesmo. Aqui temos uma relação de pessoas oferecendo apoio. Dário de Freitas, muito obrigado. Vanilton Francisco, Maria Floeter de Quatá, opa, a minha cidade. Eu nasci em Quatá, né? Sou paulista de Quatá e fui, aos 9 anos de idade, a minha família se transferiu para o Paraná, agricultores, família de agricultores, né? Fui morar na roça em Maringá, mas vim da roça de Quatá, lá da fazenda Nova Aurora, ali entre Quatá e Tupã. A fazenda Nova Aurora era onde eu nasci, onde vivi até os 9, 10 anos de idade. Fiz lá os 2 primeiros anos do curso primário em Quatá. A Marilda Dias, obrigado. Célia Jacobi, obrigado. Márcia Machado, Jussara Gonçalves, Giovanni Thaís, Marilda, Valdeci Bedin, Sidney Moia. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Nós estamos chegando aqui ao final dos trabalhos dessa semana no Senado Federal. Estamos ainda aguardando, não sei se durante a nossa conversa aqui já aconteceu, mas esse fato novo da nova denúncia do Procurador-Geral da República contra o presidente Temer. E nós voltaremos, evidentemente, para comentar esse fato. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela sua atenção.